Aleluia, por isso que eu quero falar, o tema da mensagem de hoje é a bênção do Senhor, porque nós só vamos ser frutíferos, nós só vamos ser abençoados, nós só vamos ser prósperos, nós só vamos conquistar aquilo que todo mundo quer conquistar, porque tem muita gente que quer conquistar muita coisa. O que você quer conquistar? Está certo que você falar assim, eu quero conquistar uma Ferrari, eu vou falar, você é muito pobre de espírito. Eu quero conquistar uma família feliz, eu quero conquistar paz, eu quero ter conforto, mas para além disso, tem muita gente que tem conforto, mas não consegue dormir. Tem um sofá que afunda, mas não consegue, afunda no sofá e não consegue dormir. Tem a melhor cama, mas não tem paz. Tem visto a sua família definhar, tem acontecido situações que a pessoa poderia trocar tudo aquilo por ter conseguido dormir. Compra remédio, toma remédio, faz isso, faz terapia, faz um monte de coisa, mas não consegue nada, porque não é dinheiro, não é carro, não é cama, não é nada disso. O que o homem precisa é da bênção do Senhor. E a gente tem, eu creio que o homem tem desejado ou tem desdenhado demais da bênção do Senhor, tem desejado pouco a bênção do Senhor, não tem valorizado a bênção do Senhor como deveria. Porque a bênção do Senhor, Provérbios 10, 22, diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece. Eu sei que é a NVI, pode colocar na NVI aí. É outra, eu estou aqui agora, mas pode sempre deixar na NVI, só quando eu pedir diferente, essa versão eu estou na RC, mas deixa na NVI. A bênção do Senhor é que enriquece, e ela não acrescenta dores. Aí a bênção do Senhor traz riqueza, e não inclui dor alguma. O que está falando é que a bênção do Senhor é que nos faz prosperar. A bênção do Senhor é que nos faz feliz. A bênção do Senhor que ela enriquece e vai para além de dinheiro, porque a gente só pensa em dinheiro. O ser humano está tão materialista, mas está falando a bênção do Senhor que vai fazer você feliz, e não vai te trazer confusão, não vai te trazer complexidade, porque tem gente que até consegue conquistas, várias coisas, mas está sempre com rolo, está sempre em meio de problema, está lá que parece que para conquistar desse jeito, você fala assim, nossa, eu prefiro ter minha vida aqui, porque essa pessoa conquista, mas está sempre, porque às vezes é uma riqueza, mas que não vem da bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor, ela traz sim riqueza, ela traz sim felicidade, e ela não traz problema, ela não traz confusão, ela não traz aquelas coisas. Por isso que eu quero sim, eu quero prosperar, eu quero mais, mas eu quero tudo que seja a bênção do Senhor, porque eu quero a prosperidade que não venha seguido de um monte de dor de cabeça, como a gente tem visto por monte aí, bênçãos que não são bênçãos, ou enriquecimento, ou prosperidade que não tem nada a ver com a bênção do Senhor. Por isso que o que eu quero, a bênção, o frutificar, eu quero é a consequência da bênção do Senhor. Eu quero um exemplo que eu quero usar, meu querido, porque a bênção do Senhor tem a ver com obediência. A bênção do Senhor tem a ver com estar no lugar certo. A bênção do Senhor tem a ver com a sua perfeita vontade. A bênção do Senhor, quer ver, deixa eu até escrever aqui. A bênção do Senhor, ela não está vinculada a nada natural, mas sim com a obediência, sim com a aliança, sim no estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Isso que é a relação da bênção do Senhor. E eu queria pegar um exemplo que você deve conhecer sobre Ló e Abraão. Abraão foi chamado por Deus, capítulo 12 de Gênesis. Eu não vou ler talvez aqui uma passagem só, mas Deus chama Abraão e fala: Abraão,
sai da tua terra, da tua parentela, sai, Abraão já tinha várias coisas, mas agora vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Deus faz uma aliança com Abraão. Deus escolhe Abraão e fala assim, eu vou te prosperar, eu vou te abençoar, aonde você colocar a planta do teu pé eu vou dar, eu vou te dar uma terra, eu vou te dar uma descendência, Deus chama Abraão. E Abraão obedece, Abraão vai para o lugar certo, mesmo que esse lugar certo, a princípio para Abraão, fosse incerto. Olha só, o lugar certo, nem sempre é o lugar certo para nós. O lugar certo é o lugar certo para Deus. Porque qual era o lugar certo para Abraão? Fala, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão sai, sem saber para onde ele ia. Só que ele vai seguindo a palavra de Deus. Qual era o lugar que ele tinha que estar? Eu tenho que estar seguindo, eu tenho que estar andando, eu tenho que estar aonde o Senhor falou. Porque tem gente, nós gostamos de, não, peraí, para onde eu vou? Eu tenho que apalpar, ver, fazer. Se Deus não me mostrar, tem muita coisa, meu querido, que Deus não mostra assim, ó. Não está ali, não, Deus fala assim, sai, vai, vem, começa. Se a gente for esperar ver tudo, saber de tudo, a gente nunca vai estar no lugar certo. A gente nunca vai estar fazendo a coisa certa, porque muitas vezes o lugar certo e fazer a coisa certa tem a ver com dependência de Deus. Está fazendo o que Ele fala, mesmo que eu não saiba, mesmo que eu não entenda, porque Ele não nos chamou para saber e entender, Ele nos chamou para crer e para obedecer. Você quer estar debaixo, você quer ter essa bênção? Deus chamou, Deus falou, obedeça. A bênção tem a ver com obediência. E Abraão sai e leva Ló. E daí você vai perceber que no capítulo 13 vai falar que Abraão enriqueceu muito. Abraão já tinha caminhado, já tinha andado. Abraão enriqueceu muito. Você vai ver esse texto no capítulo 13, eu não sei qual versículo, talvez no versículo 2, mas você não precisa ler, você só confere depois. Mas lá, Abraão enriqueceu muito, ou seja, Deus estava abençoando Abraão. Abraão foi frutífero. Abraão, por estar, ele não tinha um lugar, ele ainda não tinha chegado na terra que mana leite e mel. Ele não tinha recebido a promessa, mas porque ele saiu. Porque ele obedeceu a Deus, porque ele estava fazendo aquilo que Deus tinha falado, mesmo sem saber, mesmo sem alcançar, mas ele estava fazendo. O que acontece? Ele é abençoado, ele conquista, ele frutifica. E olha o que é interessante, pouquinho mais também vai falar que Ló também conseguiu juntar ovelhas, Ló também prosperou. Eu imagino que Ló, para sair com Abraão, não era uma pessoa, porque Deus não chama Ló, Deus chama Abraão. Deus faz aliança com Abraão. E Ló sai. Mas por causa da bênção de Abraão, Ló também prospera. Por causa da bênção de Abraão, Ló também prospera. Porque Ló estava com Abraão. Quando nós estamos com pessoas certas, a gente é abençoado por tabela. Só que teve um momento que teve uma desavença, porque Abraão tinha muito gado, muito rebanho, tudo, e talvez não tivesse pasto suficiente, água suficiente. Os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão, tudo, e começou a ter essa desavença. Abraão chega para Ló e fala assim: Ló, a gente é parente, não vamos brigar não. Faz o seguinte, olha o tamanho dessa terra, olha para tudo quanto é lado. Escolhe, vai para um lado você, escolhe o lado que você quiser. Vamos lá, talvez isso dê para ler. Gênesis 13, 8 a 13. Pelo menos isso. Estou falando sobre a bênção do Senhor. E essa palavra vai te nortear
para o começo desse ano. Se você... Sinto que Deus vai falar e vai fazer coisas extraordinárias nessa noite. Abre seu coração, meu querido. Gênesis 13, 8 a 13. Então Abraão disse a Ló: não haja contenda entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Abraão falando: afinal somos parentes próximos. Não está a terra toda diante de você? Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Abraão fala assim: ó, gente, vamos, Ló, eu quero paz, eu quero sossego, eu não quero contenda, eu não quero briga. Se você quiser ficar aqui, eu vou para lá. Se você quiser ficar para lá, eu vou para lá. Abraão não está apegado em coisas. Abraão não está apegado no lugar. Abraão não sai falando para Ló: eu que sou teu tio, você tem que me respeitar. Aquele pasto é melhor, é o meu. Aquela terra, olha só, Abraão não está esquentando com isso daí. Abraão está assim: Ló, o que você quer? Você quer ficar aqui? Você quer ir para lá? Você quer ir para cá? Vê o que você quer. Você quer ficar nesse pasto? Escolha o pasto que você quiser. É isso que Ló faz. É isso que Abraão faz. Versículo 10. Então Ló ergueu os olhos. Ló podia falar assim: não, tio, que isso, senhor? Senhor que vê, o senhor que decide. Não, ou não, eu quero ficar com o senhor. Deixa, vamos ser uma coisa só. Ló podia fazer tanta coisa, decidir, pensar tantas coisas. Mas olha o que Ló faz. Então Ló ergueu os olhos e viu que toda a planície do Jordão, em direção a Zoar, era bem irrigada, como o jardim do Senhor, como o jardim do Éden. Ele viu um lugar maravilhoso, como a terra do Egito. Era assim antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu toda a planície do Jordão para si. Abraão, tio, então, deixa eu ver, qual é o melhor lugar? Nossa, ali. Ló escolheu pelos olhos, pelo tino empresarial dele, pelo sentido: nossa, ali tem água, ali tem pasto, ali tem um centro comercial, ali tem muita gente, ali tem 2 cidades mais populosas, ali eu vou prosperar. Aqui, deixa eu ver, não, aqui é deserto, aqui é árido. Meu tio é mais rico que eu, meu tio então eu vou ficar com o melhor, porque daqui a um tempo eu quero ser mais rico, melhor, mais abençoado que ele. Foi isso que Ló fez. Abraão falou: tá jóia, Ló, estamos abençoados, vai, seja feliz. Abraão vira as costas, vamos continuar lendo, eu já vou ler. Ló escolheu toda a planície, versículo 12. Aqui, estava no versículo 11, né? Ló escolheu toda a planície do Jordão para si e partiu na direção leste. Assim os dois se separaram. Versículo 12. Abraão morou na terra de Canaã, deserto. Mas Ló morou entre as cidades da planície, mudando seu acampamento para próximo de Sodoma. Versículo 13. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e extremamente pecadores contra o Senhor. Aí começa algo. Você vai continuar lendo, daí você já vai para o capítulo 14. Você vai ver que Ló vai para o deserto, Abraão vai para o deserto. Mas a primeira coisa que ele faz, ele ergue um altar. Porque Abraão não estava preocupado com rio, com lugares, com pastagem. Porque ele sabia que a prosperidade dele não vinha do natural. Ele sabia quem supria ele era o Deus dele. Tá difícil os amém hoje, mas tá bom, vamos lá. Acho que você não está entendendo, eu acho que o amém é assim seja. Eu recebo, essa palavra é para mim. A prosperidade de Abraão
E você vai começar lendo no 14, ele vai lá, ele faz um altar, ele começa e vai continuar. E Deus faz aliança, e Deus o abençoa. E ele se torna um dos homens mais ricos da sua época, um dos homens mais poderosos. Aonde? No deserto. Porque o que faz um homem frutificar, prosperar, não é o centro comercial, não é a cidade, não é a igreja, não é o ambiente, não é nada. O que faz o homem ser próspero, ser feliz, ser abençoado, é a bênção do Senhor, é a aliança que ele tem com o Deus dele. Você quer ser abençoado, você quer frutificar, você quer ser próspero em 2024? Se preocupe mais com a tua vida espiritual, com a aliança que você tem com o Senhor, com aquilo que liga você mais ao céu, da onde vem todas as bênçãos, de onde vem todas as dádivas, de onde vem a permissão de portas se abrindo, de portas fechando, daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, daquele que quando abre uma porta ninguém fecha, e daquele que quando fecha uma porta ninguém abre, daquele que governa acima de todos os reinos, de todos os governantes, sabe? A gente fica, não, só que Ló não pensava dessa maneira. Ló, não, eu quero prosperar, eu quero ser bem sucedido. Aonde eu posso ser bem sucedido? É na capital, é na cidade grande, é aonde tem gente mais inteligente, é onde eu posso fazer negócio, é onde eu posso me conectar, é onde... E se for ver, eu não estava de todo errado. Ele pensando de uma maneira natural, como quase todo mundo pensa, como nós simples mortais pensamos. Eu quero... Só que esse pensamento de Ló fez assim com ele, ó. Você percebe, enquanto ele estava com Abraão, narrativa, Ló tinha também, fala, Abraão era muito rico, tinha muita coisa, Ló também tinha, porque estava conectado com a aliança do Senhor, com a bênção do Senhor. Quando ele desce para Sodoma, logo em seguida já acontece o quê? Ele é levado escravo, acontece uma guerra lá, ele e sua família é levado, capturado, escravo, quase está condenado a passar o resto da vida como escravo. Quem que vai socorrê-lo? Você não sabe? Eu falo, Abraão, o tio dele. O tio dele sai do deserto com homens, com trabalhadores, com funcionários dele, porque ele era bem sucedido onde ele estava. Ele vai lá, conquista, ele traz de volta. Não, pode ficar. Porque Abraão, quem está conectado com Deus, ele não, porque agora é ele que quis, ele que não sei o que, bem feito. Homens e mulheres de Deus não falam bem feito. Homens e mulheres de Deus, eles derramam aquilo que eles recebem, e o que eles recebem é graça. Eles sabem que eu sou abençoado, eu prosperei, mas não é por causa de mim, é porque Deus derrama graça, bênção sobre mim. Então eu vou fazer a mesma coisa com as pessoas. Eu vou lá e vou trazer de volta. E ele traz, ele recupera. Porém, você acha que termina aí a saga de Ló? Não termina aí. Ele continua e aquela nação vai de mal a pior. Aonde está todo o poderio de Ló agora? Onde está o rebanho? Onde está tudo? Porque quando Deus está falando que vai destruir aquela cidade, se não é Abraão interceder, não fala que, você vai ler também, lê aí 14, daí depois o 13, 14, daí depois Gênesis 19, é que eu não estou contando a história, mas está tudo na Bíblia, e não estou falando nada, você pode conferir depois nesses textos, porque senão eu vou começar a ler. E daí fala que quando Deus pensa em destruir por causa dos pecados, porque era uma nação que pecava, estava parecendo nós hoje, o mundo de hoje,
com um monte de pecados sexuais, as pessoas fazendo, procura o termo sodomia, até hoje é usado para pecados sexuais, violência, tanta coisa. Por isso que fala, quando o Filho do Homem voltar, será como nos tempos de Ló. A gente já está vivendo os tempos de Ló. A gente tem visto os tempos de Ló. Agora, na sexualidade, na deturpação, na violência. Daí quando Deus, eu vou destruir Ló. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas ele fala assim, eu não posso fazer isso sem falar para Ló. Foi isso que ele... Se você conhece, eu não posso destruir sem falar para Abraão. Isso me mostra que Ló já não tinha mais aliança com Deus. Porque se Ló tivesse aliança com Deus, Deus não precisaria de um intermediário. Deus ia falar, Ló, eu não posso destruir Sodoma e Gomorra sem avisar o meu servo Ló. Mas não, eu tenho que avisar o meu servo Abraão. Quem eu tenho aliança é com Abraão. Porque Ló, ele vive pelos olhos. Ló vive ele vai na onda da cidade. Ele vai na onda ele quis prosperar, achou que o melhor, ele não teve a percepção de falar, não, eu vou ficar com Abraão, mesmo que eu tenha, tio, meu rebanho é teu, não tem isso, eu priorizo a aliança que o Senhor tem com Deus. Não, é a oportunidade de eu me tornar alguém. É a oportunidade de eu me tornar alguém igual a Abraão. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas Deus vai lá, então Ló já tinha se esfriado espiritualmente. Por quê? Enquanto ele estava com Abraão, ele prosperava. Por quê? Com Abraão, ele ouvia o quê? Ele ouvia adoração, ele ouvia louvor, ele via altares serem construídos. Agora ele está no meio de Sodoma e Gomorra. O que ele via? O que ele fazia? Não tinha mais. Ele muda e agora ele começa a esfriar tudo. Mas daí Abraão, Deus vai lá, vou destruir. Abraão, se tiver 50 justos, se tiver, não sei, aquela história que você sabe, se tiver 40, se tiver 30, se tiver... Deus falou, se tiver um justo, eu vou poupar. Mas na verdade, Deus poupa por causa de Abraão. Porque a gente vê o contexto e a gente vai terminar. Daí vem o homem de Deus, vem o anjo do Senhor e 2 anjos. O homem de Deus, que ali é uma figura de Deus, ali o anjo com letra maiúscula, talvez seja o próprio Jesus prefigurado ali. Ele fica na casa de Abraão. Ele entra na casa de Abraão e manda os 2 anjos ir lá em Sodoma e Gomorra. Pensa só na amizade, né? Eu vou ficar aqui com meu amigo Abraão, e vocês 2 vão lá salvar Ló e a sua família e destruir aquela cidade. 2 anjos para destruir o mundo. Quando esses 2 anjos chegam, entra na cidade, entra na casa para anunciar e para salvar a família. Os homens da cidade veem os 2 anjos e vão lá querer ter relações sexuais com os anjos, para ver como que estava a cidade, os homens. Ló fica desesperado, e para ver como que estava Ló também, mais perdido do que tudo. Não, por favor, não faça essa maldade. A pergunta que eu faço, cadê os pastores de Jó? Cadê os empregados de Jó? Cadê aquela turma que estava com desavença com os funcionários, com os empregados de Abraão? Não tinha mais. Se não fosse os próprios anjos defender Jó ali, Ló, estou falando Jó, se sair um Jó aqui, você sabe que é Ló, tá? Você tira o Jó do lugar e coloca o Ló, tá? Ali já mostra uma decadência. Ló, eu falei agora, Ló já tinha perdido muita coisa, porque já está ele e a família dele. Cadê cadê a riqueza? Cadê tudo aquilo?
Porque quando a gente sai da bênção, a gente perde a bênção do Senhor, é declínio. É questão de tempo para a gente começar a perder muita coisa. Daí, tá ali, e daí Ló fala assim, não, deixa esses homens em paz, eu entrego minhas 2 filhas para vocês. Já está tão perdido. Daí não queremos as mulheres, os homens não querem mais mulheres, nós queremos os homens, esses 2 homens aí. Daí eles começam a atacar Ló, e os anjos ferem todos aqueles homens de cegueira, e puxam Ló para dentro, e fala, pega a tua família e sai daqui. Você vai ler o texto, acho que é Gênesis 19, fala que Ló, oh, Jesus me ajuda, Ló, ele pensou, ele ficou assim, os anjos falando, pega a tua família, pega tuas filhas, você tem genro, você pega o teu genro, você pega todo mundo e sai, porque a gente vai destruir, Deus vai destruir essa cidade. Ele fica pensativo, ele vai lá, fala para os genros que estavam prometidos para as filhas, mas eu sei que chega uma hora que os anjos fala que pega na mão e sai arrastando Ló, as suas 2 filhas e a esposa. Sabe o que isso mostra? Cara, tá vendo que a coisa, tá vendo que está esquentando. A gente vai destruir, Deus está mandando juízo. Sabe o Deus de Abraão? Você lembra ainda do Deus de Abraão? Vai destruir tudo isso daí, pela aliança que Deus tem com teu tio, mandou a gente para te salvar. Vamos. Não, tá lá pensando, tá pensando o quê? Ai, e o meu carro? Nossa, e meu negócio? Será que eu não vou conseguir ganhar mais dinheiro? Será que eu não vou conseguir? E os prazeres, e não sei o quê, e tanta coisa. Os anjos pegam eles, a família, e sai arrastando, sai correndo, sai... Meu querido, daí vem a destruição, e fala assim, os anjos, não olhem para trás. Tipo assim, olha, pelo menos isso, vocês estão sendo salvos pela graça, pela misericórdia, mas demonstre um pouquinho de gratidão, demonstre um pouquinho de arrependimento, de que se arrependeram de fazer essas escolhas. A esposa de Ló olha para trás e vira aquela famosa estátua de sal, é um sentido assim de, não, eu queria ficar, eu amo aquilo, eu amo a podridão, eu amo o pecado, eu amo a sujeira, eu amo as escolhas equivocadas, eu amo aquilo. Só que Ló e suas filhas, eles se salvam, mas eles não conseguem ficar mais na cidade. Eles ficam tão assim que eles vão para o vale, vão já para um lugar já deserto, parece que estão desgostosos, não quer mais ninguém, porque daí começa a ficar, quando a gente começa a ver que todas as escolhas foram equivocadas e a gente está, em vez da gente começar a buscar Deus, sabe, ele se embriaga, as filhas bolam um plano, a gente não tem homem aqui, quem que vai conseguir a descendência do nosso pai, vai acabar, num dia elas embriagam Ló, a filha mais velha se deita com ele, engravida, no outro dia a filha mais nova se deita com ele, engravida, e os netos de Ló, é a descendência dos amonitas, é Amon, e os moabitas, Moabe, Amon e Moabe, são os povos inimigos, uns dos maiores inimigos do povo de Deus, do povo que a descendência de Abraão. Olha que final, aonde foi parar a descendência de Ló? Aonde foi parar aquela sábia decisão de, naquele momento, para onde você quer ir, Ló? Peraí, deixa eu ver, deixa eu mostrar minha esperteza. Ali é o melhor lugar. E eu queria trabalhar algumas coisas, algumas coisas com isso daí.
o que eu tenho visto, o que Deus me mandou falar, para que 2024, porque 2023, 2022, tem muita gente já vivendo em meio ao Sodoma e Gomorra, porque lá atrás, as escolhas não foram feitas pensando no espiritual, pensando na bênção de Deus. A escolha é sempre pensando no, peraí, o que vai ser melhor para mim? Aonde que eu vou ter vantagem? Aonde que eu vou ganhar? O que vai ser, o que eu quero? O que eu sinto? O que é o meu tino comercial? O que é minha esperteza? O que é minha inteligência? E a gente vai fazendo. A gente vai escolhendo a cidade, a gente vai escolhendo o trabalho, a gente vai escolhendo como a gente vive, a gente vai escolhendo o namorado, a gente vai escolhendo o casamento, a gente vai escolhendo igual Ló escolheu o lugar. É pela beleza, é pelas oportunidades, é pelas pessoas, é pelas amizades, é por tanta coisa. E a hora que chega lá na frente, a gente já está perdendo, já viu tanta coisa, e a gente está lá a misericórdia de Deus por causa de um Abraão, por causa de uma avó que Deus tem aliança, por causa de um pai, por causa de alguém que Deus tem aliança, e você ainda tem a graça de, Deus ainda, pela graça e misericórdia, está lá mandando os anjos dele, mandando pessoas, e ainda você está lá, mas aqui, e fulano, e não sei o que, e esse pecadinho, e esse prazerzinho, e esse... Só que você não está percebendo que você já perdeu tanta coisa. Ou você acha que você ganhou, você olha para Sodoma, não, eu estou na melhor cidade, eu estou na melhor não sei o que, olha quanta coisa eu ganhei, mas você não consegue perceber que você já está perdendo a tua família, você não consegue perceber que você já está perdendo muita coisa, você já perdeu a bênção de Deus. Você já perdeu a aliança com Deus, você já perdeu tantas coisas, mas você não consegue perceber, porque as escolhas, esses dias eu conversei com uma pessoa e falou, a gente ouve tantas coisas, e o mundo tem nos pressionado a sermos como Ló, escolher tudo mediante os nossos olhos. Aonde tem um rio, aonde tem água, aonde tem prazer, aonde tem satisfação, aonde tem... Eu quero dizer que na maioria desses lugares que esse mundo nos influencia a escolher, eu quero dizer que não tem a bênção de Deus. E quando não tem a bênção de Deus, não tem frutificação. Onde não tem bênção de Deus, não tem bem-aventurado, não tem mais do que feliz, não tem paz, não tem vida abundante, não tem tudo aquilo que Deus veio oferecer através de Jesus para mim e para você. Você quer viver em 2024 uma vida feliz, abundante, plena? Escolha a bênção de Deus, porque a bênção de Deus, você pode ir para um deserto. Você pode ir para qualquer lugar, mas se a bênção do Senhor estiver com você, você vai ser próspero, você vai ser feliz, você vai ser abençoado, você vai ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, você vai ver a tua descendência cumprindo aquilo que Deus falou, você vai ver você se tornando pai de multidões, você vai ver Deus usando você como nunca usou antes, você vai ser aquele que vai ser aliançado com Deus, e através de você, você vai poder interceder pela sua família, pelos seus parentes, através de você, você vai poder interceder por outras pessoas. Deus vai ser teu amigo que vai chegar. Eu não vou poder fazer tal coisa com o parente do pastor Lucas, porque eu vou ter que chegar para ele, porque ele é meu amigo, eu tenho uma aliança com ele. Eu não vou poder fazer nada com Pirajuí, porque Pirajuí tá complicado e muita coisa, mas lá tem um pastor, tem uma igreja, tem pessoas, e eu preciso realmente me reportar, porque eles estão orando. Então agora eu vou ter que descer, e vou ter que destruir todo o principado, e começar a salvar essa cidade, porque a minha bênção está sobre aquele povo. Meu querido, a bênção do Senhor, tem muita gente que assim como Ló, assim como Jonas,
tem feito escolhas de não se importar com aquilo que Deus está falando. Deus já falou para muita gente. Não falta mais ninguém aqui. E eu falo com convicção. Não tem ninguém aqui que já ouviu Deus falando: ô Jonas, não é para Tarsis que eu te enviei. Não é para você estar nesse lugar. Não é para você estar vivendo dessa maneira. Eu estou falando isso aqui porque, com toda convicção, eu estou pregando isso porque Deus está falando com pessoas aqui. Pessoas que estão enfrentando, assim como Jonas, uma tempestade. Porque simplesmente Deus falou: eu te chamei para você ir para Nínive. O teu lugar não é aqui. Não é para você viver dessa maneira. Mas você insiste em pegar o navio e ir para Tarsis. Porque Tarsis é mais tranquilo, é sossegado, você não vai ter confronto, você não vai ter que lidar com os ninivitas que são todos violentos, você não vai ter trabalho, você não vai ter que ficar percorrendo a cidade, você quer falar para a tua alma: eu quero pensar em mim. Só que o que acontece quando nós não estamos aonde é para nós estarmos? A bênção do Senhor não está. E aonde não há bênção do Senhor, há maldição. E quando vem a maldição, vem a tempestade. E quando vem a tempestade, não adianta orar. Porque Deus, na verdade, tem muita gente que fica querendo que Deus abençoe a sua viagem para Tarsis. Deus, você vê que Jonas, ele não ora. Ele está dormindo no barco, todo mundo, cada um orando para o seu Deus, lá aquela multidão orando para o seu Deus. Jonas está ali dormindo. A hora que as pessoas acordam: como que você está aí? A gente está quase morrendo. A gente levanta e ora para o seu Deus. Ele acorda, o que ele fala? Eu sou um hebreu, meu Deus é o Deus dos céus e da terra, Criador de todas as coisas. Ele não falou isso, mas ele não ora. Para mim, eu sinto assim: não adianta eu orar quando eu estou fugindo dele. Não adianta eu orar, porque ele não vai abençoar a desobediência. Ele não abençoa a relação que ele não aprova. Ele não abençoa sexo fora do casamento. Ele não abençoa a união que ele não falou para você se unir. Ele não abençoa nada do que a palavra dele condena. Não adianta você querer chamar pastor, você ir para outra igreja, você fazer o que desfazer, ficar orando, pedindo para todo mundo orar, passar na corrente dos milagres, passar no Sal Grosso, mandar ir para o centro de macumba, mandar fazer qualquer coisa. Não existe bênção fora da obediência. Não existe bênção de Deus em lugar nenhum que seja fora da vontade de Deus. Não existe bênção fora da aliança com ele. Jonas fala assim: pode me jogar no mar, porque o problema sou eu. O problema não é ele. É que tem gente que insiste ainda a falar: Deus, por quê? Ô cara pálido, é porque você está no lugar errado, fazendo a coisa errada, não cumprindo o teu chamado. Você já decidiu, você já mudou de cidade, você já mudou de igreja, você já mudou de trabalho, você está com problema no casamento, você já ouviu 500 vezes conselho, mas você volta para tua casa, você insiste em continuar conduzindo a tua vida, enquanto que é para você. Deus já falou: olha, você não é nada. A hora que você reconhecer: Deus, eu não sei, eu não sou, eu não posso, eu me entrego totalmente ao Senhor. Faça-se cumprir a tua vontade. Aonde o Senhor quer que eu vou? O que o Senhor quer que eu faça? Aí sim, foi o que Jonas fez. Lá do fundo: Senhor, me arrependo, Senhor, não sei o que e tal. Agora se arrependeu? Então agora você vai para o lugar certo. E lá Jonas frutifica, lá Jonas é bem-aventurado, lá Jonas é feliz, lá Jonas cumpre o seu chamado, porque nós só frutificamos aonde o Senhor nos mandar, não é aonde nós queremos estar.
E eu vejo que tem muita gente, eu acho melhor, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de não sei o quê, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Primeiro, ore, veja se é Deus que está te mandando. Porque talvez, não, mas eu já fiz o plano. Ló também tinha feito, Jonas também tinha feito. Mas se não for na bênção do Senhor, eu quero dizer que vai ser assim. Para terminar, Ló ignora o privilégio de estar debaixo de uma autoridade como Abraão. Queria dizer que, você lembra quando Deus manda Samuel ungir Davi? Ele manda Samuel aonde para ungir Davi? Vá até a casa, ele fala, vá até a casa do menino Davi. Ele fala, vá até a casa de quem? Vá até a casa de Jessé. E Samuel vai. E fala, você vai ungir. Ele falou o nome da pessoa, você vai ungir quem? O filho de Jessé. Você vai ungir um filho. Você vai ungir um filho. Você vai ungir um filho de Jessé. Eu fico imaginando, Samuel chega, se equivoca, cadê, não é esse, não é aquele, toma uma bronca de Deus, fala, Samuel, você está achando, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração, você está vendo a beleza, você está vendo igual Ló aí, está dando uma de Ló, está losando agora, Samuel, o que é isso? Não, peraí, e daí chama tudo, vai todos os filhos e Samuel não encontra. Por que não encontra? Porque Davi estava onde? Estava no pasto. Mas se era para ungir Davi. E Davi estava no pasto. E aquela família, parece que tudo ignorava Davi. A ponto de o próprio Samuel ter que falar, gente, mas acabou, não tem mais filho. É verdade, tem um lá, mas eu fico imaginando por quê. Deus não manda Samuel direto lá no pasto ungir Davi. E Deus responde e pega essa chave. Porque quando Deus quer ungir um filho, o endereço da unção é a casa do Pai. Vou repetir isso daí. Porque Deus, quando quer ungir um filho, o endereço da unção é a casa do Pai. Tem muita gente perdendo de ser ungido, perdendo de posições, perdendo tanta bênção, tanta dádiva de Deus, porque tem andado, tem desejado ser independente. A bênção que Deus tem, a bênção que Deus tinha, a oportunidade de Ló, era através da vida de Abraão. Eu quero dizer que muita gente hoje tem hoje o movimento dos desigrejados, e tem crescido demais. Eu quero dizer que a bênção que o Senhor tem para você em 2024, passa pela casa do Pai. A unção que Deus tem para você, tudo o que Ele tem, e Ele tem a bênção dEle, a unção dEle, tudo aquilo que Ele tem para realizar para você, passa pela casa do Pai. Eu estou bem, eu estou buscando a Deus. Meu querido, a tendência nossa é a gente não consegue, porque a gente precisa de pessoas mais aliançadas, mais fortes para nos conduzir. Você vê que Ló, enquanto estava com Abraão, nada, parece, o mal não chegava, ele não era capturado, ele não era preso, coisas não, porque existe uma cobertura na casa do Pai. Existe uma cobertura naqueles que são aliançados, naqueles que Deus escolhe. Fala, você é pai espiritual, você é pai natural, você é pai espiritual. Eu te dou uma capa de cobertura para proteger. Tem muita gente que não gosta porque essa capa de cobertura exige também uma unção de você está errado,
não anda por aí, não anda por aqui, não faz isso, não faz aquilo. Não, então eu não quero ninguém falando isso, então eu vou sair porque eu quero ser independente. O problema disso é que você não ouve, você não é repreendido, você não é orientado, você não é dirigido, porém você não é protegido. Lembra o que aconteceu com o filho pródigo? Ele sai da casa do pai, ele sai pobre da casa do pai, ele sai rico, ele sai bonito, ele sai podendo, ele sai, porque na casa do pai tinha tudo isso. Como que ele volta? Existe uma provisão, uma proteção, uma direção, um suprimento, uma unção, uma graça na casa do pai. E tem muita gente menosprezando a casa do pai. Eu quero dizer que 2024, Bibi Pirajuí, eu sei que tem muitas outras casas do pai, mas eu quero falar o que Deus falou para mim. 2024, Bibi Pirajuí vai ser a casa do pai. Deus vai derramar, assim como derramou na casa de Jessé, uma unção para Davi. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção. Aquela unção que desce na barba de Arão. Arão representa o sacerdócio. Arão representa a experiência. Passa por alguém. A unção vem de Deus, mas não existe unção independente, não existe unção do filho, não existe ninguém, eu sou ungido, eu tenho unção, eu vou naquela casa daquela profeta, eu vou na casa do não sei o quê, quem que é o pai? Aonde que é a casa que ela recebe a unção? Não, ela era não sei da onde, não. Sai fora, porque não tem bênção, porque você quer ter bênção, quer ter unção. Unção primeiro passa pela barba de Arão, que representa o pai. 2024 vai ter unção descendo do céu para a casa do pai, que vai passar na barba de Arão e vai sair para toda a igreja, e que vai espalhar, e que vai ser uma unção de unidade, uma unção de vitória, uma unção de conquista, uma unção de milagre, uma unção de frutificação, uma unção de bênção. E você que crê, porque quando Deus coloca um tema, eu estou falando e cada vez mais eu estou crendo. Esse ano nós vamos frutificar como nunca, você e eu estou falando que não é só, porque começa pelo reino, porque buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, tem muita gente que não consegue, não está entendendo que muita coisa ainda não conquista, ou está degringolando, a coisa está complicando, porque ainda não entendeu que o lugar dele é fazendo a vontade de Deus, é priorizando o reino, é cumprindo o chamado. E 2024 é o tempo de você falar: Deus, eu quero a tua bênção. Eu estou percebendo que eu sou bem sucedido nisso, mas parece que a minha vida não vai, parece que meu casamento não vai, parece que meus filhos não vão, parece que tem algo, está faltando. Sabe o que está faltando? É a bênção de Deus, é a unção de Deus sobre a tua vida, é a prioridade de Deus que vai descer sobre essa casa, que vai descer sobre a unção pastoral e que vai ser derramada sobre a tua vida. E que derramada sobre a tua vida vai ir na tua casa, no teu trabalho, na tua descendência, em todos os lugares por onde você for, e vai espalhar por essa cidade em nome de Jesus.